página 78, a nossa lição de número 5, que iniciamos hoje. Esta lição número 5, nós começamos com sinais da vinda de Jesus. Sinais da vinda de Jesus. Até aqui nós comentamos e tivemos a nossa matéria sobre o homem, a morte, a ressurreição, onde estão os mortos. E agora nós vamos para sinais da vinda de Jesus. Sinais da vinda de Jesus são os acontecimentos escatológicos que estamos vivendo nos dias de hoje. Esses sinais foram previstos desde o Daniel, do próprio Jesus, de Paulo, de Pedro, enfim, foram previstos desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento que a vinda de Jesus vai ocorrer. E como nós vimos em Cristologia, não foi dado por Deus nem dia, nem mês, nem o ano. Mas o Senhor deixou para que tivéssemos como base os sinais. Sinais da vinda de Jesus é onde nós podemos se basear. Olha, está se aproximando. A vinda de Jesus está se aproximando. E nesse sentido, os sinais da vinda de Jesus hoje só é visto por nós, pela igreja. O mundo não tem noção nenhuma do que está acontecendo para eles. Está tudo dentro de uma normalidade. É a evolução do homem, é aquilo que o homem faz, e não vê como sinais. Então, nós, cristãos, temos que estar olhando para esses acontecimentos. Porque são sinais que o Espírito Santo inspirou os escritores, os profetas, os apóstolos, para o próprio Jesus, para que possamos nos olhar e dizer: olha, está acontecendo isso. E isso me mostra o quê? A vinda de Jesus não está muito distante. E quem, como nós citamos, quem tem que estar atento e vendo isso? Somos nós. Somos nós. Então são atos, são acontecimentos que estão ocorrendo dentro do nosso pensamento, estão ocorrendo hoje. Já começou com um certo tempo e hoje os sinais da vinda de Jesus, eles são progressivos. Eles vão aumentando e vai se acontecendo com mais frequência, até o dia da vinda de Jesus. Então, dentro dos acontecimentos escatológicos, e nós vamos estudar em toda essa matéria aqui nesse livro, nós vimos a ressurreição. Mas isso vai acontecer no porvir. Nós vimos que os sinais, eles estão ocorrendo. Mas vivemos no tempo da igreja. E a igreja, os sinais vão perdurar até a vinda de Jesus. E nós vamos ver que na vinda de Jesus, então aí vai começar os acontecimentos, aí a vinda de Jesus, tudo que tem previsão dentro da nossa visão escatológica, numa sequência aí até o final. Mas enquanto a igreja estiver aqui na terra, temos só os sinais. Só os sinais vão acontecer. Ok? Página 78. Apostasia. Sinais da vinda de Jesus. Ou um dos sinais da vinda de Jesus é a apostasia. Então, nós vamos ver sinais da vinda de Jesus, tanto no sentido da igreja, no meio
evangélico. Nós vamos ver lá no mundo, no sentido da política, da área social, da área governamental e da natureza, como vocês devem ter lido nas matérias deste livro. Nessa página 78, nós vamos começar com os sinais do caminho de Jesus, envolvendo o próprio cristianismo, dentro dos nossos templos, do nosso meio. Aqui, antes de comentarmos diretamente esses sinais na questão da apostasia, nós temos aqui o que o Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 3, versículo 1, temos aqui na página 78, então, a apostasia um dos sinais escatológicos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3, 1. Paulo está focando, está ensinando, está mostrando que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos. Ele está apontando para os últimos dias. E temos aqui últimos dias, que o irmão colocou na sua matéria, em que Pedro citou lá em Atos 2, 15 a 18. Eu vou ler, vocês têm na matéria da página 78. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, e do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sofrerão ou sonharão sonhos, e os meus servos e as minhas servas naqueles dias profetizarão. Então nós temos aqui dois versículos, um que Pedro citou e um que Paulo ensinou, os dois. E os dois falam de últimos dias. Mas veja que os últimos dias não são os mesmos, exatamente a mesma mensagem. O que Pedro fez citação, ensinando aos irmãos lá naquele dia de Pentecostes, porque naquele dia que desceu sobre aqueles quase 120 irmãos o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas. E alguns judeus eles perguntaram: o que é isso? O que está acontecendo? Né? E outros disseram: olha, eles estão embriagados. Não é possível, eu nunca vi uma coisa dessa, eles estão embriagados. E aí Pedro então toma uma palavra e diz: olha, não é isso que vocês estão pensando. E eles estão embriagados, porque é a terceira hora, era 9 horas da manhã, no nosso horário. Então, eles não estão embriagados. Mas na realidade, o que está acontecendo com essas pessoas, com esses cristãos aqui, esses crentes, vamos supor que na época eu não falei cristão, mas o que está acontecendo aqui é aquilo que o profeta Joel profetizou lá no capítulo 2, versículo 28 para 30. Então ele estava dizendo: olha, o Joel tinha profetizado que nos últimos tempos Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então Pedro está dizendo: é aquilo que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito. Então, para o ensino, para o que Pedro faz essa citação nesse dia de Pentecostes, ele está se baseando no que o profeta Joel profetizou, e ele está dizendo que os últimos dias começou ali. Não é assim? Então, os últimos dias ali tinha início. Por quê? O que o profeta disse? Que nos últimos dias Deus ia derramar o seu Espírito. E chegou o tempo, chegou o dia, então os últimos dias começou ali no Pentecostes. Os últimos dias pode estar dentro desse todo esse percurso que vai até o final escatológico que nós vamos estudar. Porque os últimos dias, ele faz essa citação. Os últimos dias, citado por Joel, se faz sentir e entender que é os últimos dias do plano de Deus.
como nós vamos estudar aqui. Ok? Então, esses são os últimos dias citados por Pedro ali, se referindo às profecias de Joel. O Paulo, quando ele cita aqui, na segunda epístola, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, ele está falando dos últimos dias que estavam ainda por vir. Então, esses últimos dias citados por Paulo aqui, ele está se referindo a se aproximando à vinda de Jesus. Ok? Então, são 2 versículos que têm os seus focos de últimos dias um pouco diferentes, mas sempre focando no que estava por acontecer. Estava acontecendo. E Paulo está dizendo, vai acontecer ainda. Últimos dias. Ele cita aqui, então agora na página 79, apostasia, conceito. E temos aqui agora o próprio Paulo na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 1. Antes de comentar esse versículo, apostasia. Eu acho que alguns de vocês têm conhecimento, outros já passou por alguma matéria que o livro do irmão falou sobre o que é apostasia, mas eu vou fazer alguma citação, né, para quem tem dúvida. Apostasia é o sentido de negar a fé. É de negar a fé, de abandonar a fé e mudar de posição. Apostatar-se. Ninguém pode se entender que ele é um apóstata, ou que ele apostatou-se, ou que ele usou, né, de abandonar a fé, se ele não for uma pessoa salva dentro do cristianismo. Então, quem é uma pessoa que pode se apostatar? Quem pode usar esse ser um apóstata? Apostatar-se da fé. Aquele irmão, aquela irmã, aquele crente que aceitou Jesus, teve a sua vida transformada, teve a revelação do Espírito Santo, usufruiu das bênçãos de Deus, usufruiu do Espírito, teve uma vida mudada, teve um novo nascimento, e depois ele apostata. Ou ele nega tudo aquilo, dizendo que aquilo não tem nenhuma validade. E que a verdade é outra que ele encontrou agora. Ok? Então isso é apostatar-se da fé. Vou dar um exemplo para vocês que estava acontecendo nos dias em torno próximo do ano 70, próximo ali, quando a Epístola aos Hebreus foi escrita. A Epístola aos Hebreus teve por base mostrar uma igreja cristã formada por judeus, por hebreus, que estava sendo envolvida pelos judeus não cristãos a voltar ao judaísmo. Esse foi o motivo básico, importante, que o escritor aos Hebreus escreveu essa epístola, mostrando a superioridade de Cristo em relação a Moisés, em relação ao sacerdócio levítico, aos anjos, e falou da apostasia também, tá? No capítulo 9, capítulo 10, ele falou da apostasia. Por quê? Eles usufruíram da salvação, encontraram-se com Jesus, tiveram a vida transformada, nasceram de novo, e agora deixar tudo aquilo e voltar para o judaísmo. Eles estavam dizendo, olha, o sangue de Jesus, na realidade, não era o sangue de um justo, era o sangue do pecador. O Espírito Santo que nós usufruímos, aquilo que Ele nos fez, tudo que nós tivemos, os benefícios por Ele, aquilo tudo não é verdade. Isso não tem validade nenhuma. Então era negar aquilo que eles tinham recebido e provado. Agora, se a pessoa, se o crente, que se identifica como cristão, mas ele está na igreja, tudo, mas ele não teve um novo nascimento, ele não teve um encontro com Jesus, ele está ali frequentando o templo, está participando de tudo, mas ele ainda não teve aquela
né? Ele pode sair, ele pode mudar, ele pode se rebatizar, ele pode fazer qualquer coisa, ele não está se apostatando. Por quê? Ele ainda não tem a fé convicta para ele negar. Desde que ele recebeu realmente a salvação, o encontro com Jesus, o novo nascimento, agora sim, se ele negar tudo aquilo, ele está negando aquilo que o Senhor fez por ele. Então, ele é uma questão de apostasia. Então, nesse sentido, é que temos aqui, então, apostasia. E aí, Paulo escreve assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, né? As doutrinas de demônio. O Paulo, nesse capítulo 4, aqui, ele começa usando essa frase. E ele usa o termo, mas o Espírito, veja que está com letra maiúscula, mas o Espírito expressamente diz. Então, não é Paulo que está dizendo, é o Espírito Santo que está dizendo que isso iria acontecer. Ele até está dizendo, vamos pensar assim, não sou eu que estou escrevendo, eu estou escrevendo, mas não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que expressamente está dizendo que isso vai acontecer lá nos últimos tempos, nos últimos dias. E ele diz: apostatarão alguns da fé. E é essa matéria que eu comentei com vocês, pai. Depois de ter o encontro com Jesus, ser transformado, ser salvo, ser mudado, ter todos os benefícios espirituais, ele deixa tudo aquilo e diz: isso aqui é tudo enganação. A verdade está do outro lado. Então, aí, isso é uma forma de destacar, né? Dando ouvido a Espírito, veja bem que aqui agora é Espírito com letra minúscula, não é o Espírito Santo. Não está dando ouvido ao Espírito Santo, mas a espíritos enganadores. Os espíritos enganadores, eles estão na igreja também. É aqui que ele vai também tentar levar um cristão salvo para levá-lo a sair da sua fé, deixar a sua posição de um cristão salvo. Então ele dá ouvido a espíritos enganadores. E esses espíritos, eles estão dentro do nosso pensamento que estamos vivendo nos últimos dias, eles estão aqui no nosso meio. Eles estão aí tentando levar as pessoas a abandonar a sua fé. A sua fé. Por exemplo, eu acho que se eu perguntar aqui, uma boa parte de vocês vai dizer: olha, eu conheci um crente, eu conheci um pastor, eu conheci um presbítero, conheci um diácono que era fervoroso, um filho ali, né, batizado com o Espírito Santo. E quando ele está dizendo que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não existe. Então, ele saiu, ele deu ouvido a um espírito diferente. Ele ouviu a palavra de Deus, alguém pregou de Jesus para ele, ele aceitou Jesus, foi transformado, foi batizado, recebeu as bênçãos, modificou a sua vida, se tornou uma bênção. Depois ele disse: tudo isso é mentira, eu vou tomar um pé. É os sinais dos últimos tempos. É um perigo. Nós temos que, como cristãos, entender que isso estava previsto. E podemos dizer assim: por que Deus permite que isso aconteça? Ele não vai impedir que qualquer um de nós, seja eu, qualquer um dos irmãos, se ouvir uma palavra nesse sentido, de um espírito enganador, ele não vai dizer: não vai, não. É você, e é eu que tenho que tomar essa posição. Por quê? Porque está escrito aqui para nós ficarmos atentos, não é assim? Vou dar um exemplo para vocês. Quando Deus chegou para o casal lá no Éden e disse assim: olha, de todos os frutos que tem aqui, vocês podem comer de todos, menos daquele lá da árvore da ciência do bem e do mal. Foi isso que ele disse?
Mas quando Adão e a Eva foram lá, viram, desejaram, o inimigo envolveu eles e disseram: não pode comer, não pode, não, isso aqui tem que ser igual a Deus. E eles pegaram, Deus foi lá e disse: não come, Adão. Não falou nada. Por quê? Porque ele já tinha dito: não coma. Agora, não comer não era Deus que impedia, era o homem que tinha que fazer a sua parte. Então, se eu hoje estou aqui, se nós estamos aqui vivendo esses dias difíceis que Paulo citou, e estamos vendo muitos acontecimentos, mas eu tenho a palavra de Deus, eu tenho tudo, então, e eu tomo, é nós que temos que dizer: eu não vou ser envolvido, eu não vou participar disso, eu vou ficar com aquilo que eu aprendi, a verdade, a palavra de Deus. Porque quando uma pessoa sai e se apóstata da fé, Deus está vendo, mas Deus permite que ele faz e vai. Aí é uma decisão dele, é uma decisão de cada um de nós. Não é assim? Então, um dos sinais da vinda de Jesus: apostasia. Página 81. Apostasias, um dos sinais da vinda de Jesus, e aqui ele pega aquele versículo que nós lemos lá, de 3 e 1, e agora ele coloca o 3 e 1 e o versículo 2, né? Na página 78, nós só lemos o versículo 1. E agora o versículo 2 também, de 2 Timóteo 3 e 5. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Agora ele vai no versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Paulo estava dizendo que isso iria acontecer no meio da igreja, aonde estamos. Agora, sempre aquela pergunta: essas pessoas, eles estarão vindo, já vieram ou estão no nosso meio? O que os irmãos acham? Agora, quem tem que identificá-los? Somos nós. Deus permitiu que eles viessem. Ou não? Não permitiu. Mas ele avisou, não avisou? Tome cuidado, vai chegar esse nome. Vai chegar pessoas nesse nível. Quem tem que identificar somos nós. Isso para nós é o quê? Jesus está próximo para chegar. Jesus está voltando. É sinais da vinda de Jesus. Então ele fala aqui: amantes de si mesmo. Homens, pessoas amantes de si mesmo. A Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo e até o nosso inimigo como a nós mesmos. Então nós nos amamos, ou não? Sim, né? Eu tenho que fazer tudo de melhor para mim. Mas a Bíblia diz que eu tenho que me amar e amar o meu próximo, amar o meu irmão, amar o meu inimigo. Até nesse sentido. Mas qual a diferença de amante de si mesmo e amar a nós mesmos? E nós devemos amar a nós mesmos, amar os nossos irmãos e amar os nossos próximos e até os nossos inimigos. É um ensinamento bíblico. Só que o que é amante de si mesmo, ele se introduz só para ele, e esse lado de amar o próximo, amar os irmãos e amar até o próprio inimigo, não é com ele. Ele só foca nele. Esse é o amante de si mesmo. É diferente do amar a si como ele que deve amar também o próximo. Ok? Esse é o amante de si mesmo. Os outros, ele não tem nada de amar a ninguém. Só ele. Ele diz avarento, todos vocês conhecem. Presunçosos. O que é um presunçoso? Pessoa muito vaidosa. Todos nós temos a nossa condição de querermos estar se colocando, né, de uma vestimenta, de uma posição do melhor possível. Mas o vaidoso é aquele que só ele é um destaque. Vaidoso, ao extremo, né? Soberbo.
mais elevado do que os outros. Ele diz, eu estou acima de todos. Uma soberba, ele é mais elevado do que os demais. A Bíblia diz que nós temos que considerar os outros superiores a nós, mas essa pessoa considera superior aos outros. Ele também é blasfemo, é a blasfêmia. Ofende as coisas de Deus, ofende a santidade de Deus. Blasfemar. Ele é ingrato. Ingrato, você sabe que é o oposto do grato. Pessoa grata é aquela que agradece aquilo que ele tem, aquilo que ele recebeu, aquilo que Deus lhe deu, aquilo que alguém lhe ajudou, ele é grato. E o ingrato é o oposto, ele não é agradecido a ninguém. Ninguém Deus. Então, esse tipo de pessoa que surgiria como uma apostasia da fé, apostatar-se da fé. Profano, não respeitar as coisas sagradas. Profanando. Então, esse é um dos nossos pontos de visões que temos nos nossos dias sobre apostasia. Ainda na página 81, Pedro, na sua segunda epístola, 2, 1 a 4. Vamos ver. Eu não colocou aqui 2 e 2 no livro. Vou ler de 1 a 4, abrindo um pouco mais desse ensino de Pedro. Segunda epístola que Pedro escreveu, capítulo 2, versículo 1 a 4. Vocês acompanham. Acharam? Posso ler? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, ou falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Isso nós falamos de blasfêmia. Será blasfemado o caminho da verdade. O Pedro está colocando aqui, nós lemos, ele diz, também houve entre o povo falsos profetas. Quem é esse entre o povo? Entre o povo de Israel. No tempo de Israel houve muitos profetas de Deus, mas houve também vários profetas falsos. Ele está dizendo, lá houve. Ocorreu também entre o povo. Como entre vós haverá também falsos doutores, falsos ensinadores, falsos mestres. Eles vão vir, eles vão ensinar o quê? Introduzirão encobertamente heresias. Disfarçadamente entra a heresia. Ele está falando nesse termo agora de estarmos atentos também nessa condição, E ele diz que muitos seguirão as suas dissoluções. Muitos. E não sejam muitos de nós aqui não estejamos nesses muitos desses últimos dias, E será blasfemado o caminho da verdade. Então, uma palavra de Pedro para os nossos dias também. Página 82. O próprio Jesus falou sobre apostasia e sobre o surgimento de falsos ensinadores, falsos cristos, Temos aqui. A apostasia não suporta a sã doutrina. A verdadeira doutrina, a apostasia não suporta. Em que sentido? Eu vou ler aqui, vocês devem ter lido também, que está em 2 Timóteo 4:3, na Bíblia Linguagem de hoje. Eu uso o termo LH, Linguagem de hoje. Ele diz, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Será que esse tempo chegou? O Paulo está usando essa expressão. Vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção aos verdadeiros ou ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma
porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. É como se essa doutrina, eu não aceito, eu quero aquele lá, o que ele me ensina não bate com aquilo que eu entendo ser correto. O que nós temos que aceitar, seja bom para nós ou não, mas tudo é bom, é a verdadeira palavra. É ela que cura, é ela que dá vida, é ela que traz tudo que é benéfico para nós. Me lembro de que quando Jesus ensinava, vocês sabem, e ele usou essa expressão: aquele que não comer da minha carne, que não beber do meu sangue, não é meu discípulo, não tem parte comigo. E as pessoas, os judeus lá, aqueles que o seguiam, começou a sair, né, a deixar. O povo ficou só 12, os 12 apóstolos, até o ponto de dizer: vocês também não querem ir? Mas Jesus não mudou a sua posição. Eles talvez quisessem ouvir uma outra mensagem, mas Jesus deu a mensagem que eles precisavam ouvir, e não a que eles queriam ouvir. A mensagem importante para eles era aquela, é aquela que Jesus deu. Jesus não estava contra eles, Jesus não estava querendo levá-los a voltar, não. Jesus queria que eles fossem abençoados, e a mensagem correta era aquela. E ele não mudou. Eles foram saindo, ele não mudou, ele manteve a mesma mensagem. A apostasia converte a dissolução e a graça de Deus, né? E a apostasia tem origem em Satanás, como mundo. Então, vimos aqui um pouco sobre o que é a apostasia e um dos sinais da vida de Jesus nos nossos dias. Página 83, outros sinais na área religiosa, na ciência e na tecnologia. Como nós tínhamos citado, nós vamos ver um pouco de cada, né? Vimos na área da apostasia na igreja, mas ainda tem outros sinais na área religiosa. Quem pode ler Mateus 24, 11 e 12? Todo mundo colocou aqui 24, 4, né? É uma sequência desse 24 e 4, só que nós vamos no 11, versículo 11 e 12. Mesmo capítulo, que o irmão colocou aqui no livro. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Eu acho que você leu o 11, né? Isso. Leu o 12 também. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É uma sequência desse capítulo 24, aqui o irmão colocou o versículo 4, quando o próprio Jesus disse: e Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Como eu disse, ele não vai se colocar e dizer: cuidado, não. O que ele está dizendo é: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Nas palavras de hoje, é como se ele dissesse: olha, tome cuidado, para que ninguém vai te enganar. Ou, no outro sentido do português, fique esperto. Né? Ou, olha, cuidado porque tem perigo. Não é isso que Jesus está dizendo? Tome cuidado, fique esperto, abra o olho. Por quê? Alguém pode te enganar. Como que alguém pode me enganar se eu não estiver seguindo e atento à palavra de Deus? E aí, nesse versículo que o irmão leu, ele disse: porque surgirão muitos falsos profetas. Eu, irmão, no meu pensar, na minha posição, por exemplo, a gente sabe que nas igrejas, não todas, na Assembleia de Deus todas,
sempre tem aqueles irmãos ou irmãs que têm o dom de profecia e às vezes ele profetiza e não acontece o que ele profetiza. Não é assim? Mas, e ela, ou ele ou ela, tem o sentido de ser um profeta. Mas não é esse profeta que eu entendo que é aquele que Jesus está dizendo. Porque ele fala que esses que surgirão enganarão a muitos. Não é pouco, é muitos. Na minha condição de ver esse versículo, eu vejo da seguinte forma: são aqueles que ajudam milhares de pessoas, igrejas enormes, aqueles que enganam muitos mesmo. Esses. Não estou aqui citando a igreja A, B ou C, mas aqueles que enganam muitos. Mas você é contra uma igreja grande, uma igreja abençoada? Não, sou a favor, totalmente. Desde que a Bíblia, a salvação, seja seu ensino. Igual nós entendemos de você. A igreja tem 1.000 membros, 2.000, 10.000, 100.000, não importa. Está seguindo realmente a palavra de Deus, ensinando a salvação, a vinda de Jesus, tudo correto. Amém. Quanto mais, melhor. Mas se não tivesse, não. Aí eu porque ele diz: enganarão a muitos. Não é pouco. Se fosse alguns, tudo bem, mas é muitos. Então, esses são profetas que não seriam corretos, não um profeta verdadeiro, mas que arrebata e engana muita gente. É o grande Deus. E ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor também de muitos se esfriaria. Muitos. E esses muitos também não estejam entre nós. Ok? E não sejamos envolvidos nele. Sinais na área da ciência e da tecnologia. Sinais na área da ciência e da tecnologia. Essa parte eu acho que vocês conhecem muito bem. Como funciona hoje, como pegar a informática, a área da ciência e da tecnologia. Entre a área da ciência, a gente pode tomar por várias: a informática, a parte da medicina, a parte de construção, a parte que envolve tudo que é hoje manufaturado, as empresas. Então é a ciência que está dominando praticamente tudo que nós envolvemos nessa área da ciência, tudo como ela se cresceu. Partindo do que o próprio Daniel aqui no capítulo 2 e 4, citando lá nos seus tempos, praticamente 600 anos antes de Cristo, ele diz: a ciência se multiplicaria, ou ela vai multiplicar. E hoje ela se multiplica, ela veio devagar, muito bem, devagar. Hoje ela está numa velocidade até a mais do que a gente às vezes até entende que está. Por quê? Hoje, vocês sabem muito bem o que eu estou citando. Quando uma empresa lança um produto, ou seja um celular, ou seja uma TV, ou seja qualquer aparelho eletrônico, qualquer coisa, ele já lança ele com uma certa tecnologia de mercado, sendo o que traz novidades, mas ele já está desenvolvendo um acima daquele que já vai ser em seguida superado aquele. Não é que ele lança um produto e fala: bom, agora estamos tranquilos. Não. Ele sabe que o outro vai lançar um, vai combater ele. E ele já está fazendo o outro para. Então a ciência vai assim, disparando cada vez mais. E hoje nós vivemos um tempo que eu digo, foi no meu. Eu não alcancei como um adolescente. Eu não tinha noção nenhuma do que hoje nós estamos vivendo. E se alguém chegasse e dizer: olha, lá no ano 2020, 2015, e isso veio de forma avassaladora de se desenvolvendo, dizendo: lá vai acontecer isso, a pessoa vai estar no celular aqui, ele fala com o mundo inteiro. Sim, isso não tem como acontecer. Isso não é possível acontecer. Isso não tem como, né? A gente sabe que hoje é viável. Então, a ciência nessa parte,
ela tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Nós não vamos aqui discutir o que é bom e o que é ruim, porque aí é outra matéria, ok? Mas nós estamos vendo como sinal da vinda de Jesus. Se ela tem o lado positivo, tudo bem, mas nós temos que olhar para o sinal. Olha, isso está acontecendo, tem proximidade da vinda de Jesus. Então eu estou falando na área da ciência e na área da tecnologia, da engenharia, da robótica. Hoje, a parte científica, da parte até da medicina também é muito importante. Por que hoje as pessoas vivem mais? Porque a ciência desenvolve cirurgias, remédios, estudos para nos beneficiar. É bom, mas é um sinal da vinda de Jesus. Ok? Sinais da vinda de Jesus. Uma outra coisa que vocês conhecem, acho que até mais do que eu, é o que hoje tem surgido aí chamado metaverso, né? Acho que todos vocês sabem o que é o metaverso. O metaverso é aquilo que as pessoas, mesmo lá nos Estados Unidos, outro lá no Japão, outro aqui no Brasil, se reúnem lá através de um boneco e lá eles fazem uma reunião e cada um na sua casa. Perceba que isso lá no passado era maluquice, né? Alguém falar que ia acontecer isso. Tem um versículo em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, vamos ver? Eu, particularmente, entendo, posso estar errado, mas eu penso, e ali eu encontro o porquê que aquele versículo tem essa mensagem, que ele se refere. Quem achar pode ler. Apocalipse 13, versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, perceba que imagem é alguma coisa focada. Ou é uma própria imagem aí, como você tem imagem aí, você não tem aquelas imagens. Você colocou uma imagem aqui, mas a imagem não tem vida, tem? Mas aqui em Apocalipse ele fala e ele toma decisão. Não é isso que ocorre? Agora, eu sempre comento da seguinte forma: os nossos irmãos lá atrás liam assim a Bíblia e diziam: olha, está escrito, eu creio, porque é a palavra de Deus. Mas não tinha noção nenhuma porque isso está hoje próximo, vai acontecer e nós sabemos como que isso vai acontecer. Então eu vejo aqui, através do anticristo usando esse sistema aqui, para que a sua imagem fale, que a sua imagem tome uma decisão, e ele mesmo que não está lá na imagem, não é que ela tem vida, porque vida é só Deus que dá. Mas como é que uma imagem tem vida? Eu vejo, particularmente, respeito à opinião de quem fala, não é isso, tudo bem. Mas eu fico com essa posição que hoje os chamados metaversos estão desenvolvendo nessa parte, ok? Ainda nessa página 85 agora, na área social, política e na natureza. Na área social, política e natureza. Nessas áreas, a gente tem visto muita corrupção em todos os governos. Não estou aqui falando do governo A, B, C, D, não. Sem exceção, sem ser político, não sou político, nem sou tendencioso a nenhum partido político. Mas o que nós vemos é corrupção que ninguém chega lá e resolve. Corrupção. Ou violência. Violência que hoje, o homem, a partir que pecou, ele passou a não ter mais paz. Mas a violência, ela é crescente. Ela é crescente. Hoje nós saímos na rua e não estamos seguros. Não estamos seguros. No sentido, estamos seguros em Cristo, né? Cremos e aí sim, mas não na questão do Estado, então. Estamos sujeitos a sofrer
todo tipo de violência, porque ela é crescente. Nós temos crises econômicas muito sérias. Parece que quando termina uma, parece que resolveu tudo e surge outra. E elas não terminam nunca. Crises econômicas. Guerras. Uma guerra sempre teve, mas hoje nunca sempre o homem está em guerra. É uma forma de dizer Jesus está próximo. Fome, pestes, nós vimos aí, estamos terminando aí praticamente, ainda não saindo 6% dessa Covid. Pestes. Também vemos a degradação da família na área social, a degradação da família, o homossexualismo, o casamento gay, trisal, tudo isso acontecendo hoje. Quem for de encontro, ou falar contra, ou esse pecado, ele sofre consequências. Eu sempre cito que nós não somos contra a pessoa, nós somos contra o que ela faz, a atitude dela, a forma que ela tem de ação. Mas as pessoas não respeitam nem as nossas opiniões nesse sentido, né? É um sinal da vida de Jesus. Hoje, quase todas as mídias, rádio, televisão, jornal, eles têm quase por obrigação de ter essas pessoas infiltradas lá, trabalhando lá, para difundir aquilo. E eles vão sempre crescendo, fazendo essas passeatas, eles vão crescendo, vão se difundindo, vão aumentando cada vez mais. Eu me lembro, vou contar para vocês, algum de vocês podem ter visto. Eu estava vendo um documentário, eu estou lá passando de canal e eu vi alguma coisa no canal da Globo e estava passando lá e eu vi aquelas bandeiras, eu falei, parada ali, né? Daí comecei a ver. Mas eu percebi que não era no Brasil. Não era aqui. E aí eu não vi aonde é essa parada aí. Aí logo em seguida terminou, as pessoas que estavam ali apresentando aquele programa junto ali, tinha um homossexual junto, um ou dois, não lembro, e umas 3, 4 pessoas. E nesse meio passaram uma fala de uma pastora evangélica, falando sobre o amor, a importância do amor, a importância da convivência. Não era no Brasil. Aí terminou uma dessas pessoas homossexual, ele disse, olha, era na Suécia. Lá a gente não é perseguido, lá entre os cristãos eles aceitam, a coisa é tranquila. Não é que nem aqui, como dizendo, aqui os cristãos nos criticam, não aceitam, lá eles aceitam. Sinais da vinda de Jesus. Sinais da vinda de Jesus. Uma das coisas que também é um dos sinais da vinda de Jesus, nós temos aqui Lucas 17, 26 a 30, o irmão colocou aqui assim. Como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Ló lá em Sodoma e Gomorra, né? O homem esqueceu-se de Deus e foi para o mundo. Ou, vamos entender da seguinte forma. Vamos pegar, antes do dilúvio, que é os dias de Noé. Formou-se, e é de conhecimento de vocês, duas linhagens. A linhagem de Sete e a linhagem cainita. A linhagem de Sete, uma linhagem da qual o próprio Enoque foi trasladado ao céu. Uma linhagem que servia a Deus. Uma linhagem cainita, uma linhagem afastada de Deus. E por que no dilúvio só entrou na arca 8 pessoas? Deveria ter muita gente, correto? E por que entrou só 8? Porque as duas linhagens foram se encontrando e perdeu a divisa. Sobrou só 8. Pela providência de Deus, para não será. No tempo dele, Deus.
Por quê? Aquelas linhagens foram se aproximando, ao ponto que sobrou só 8. Elas se uniram. Não tinha mais o que era de Deus, acabou se esquecendo de Deus. Então, um dos sinais da vinda de Jesus, infelizmente, é hoje o que está acontecendo conosco. O mundo e a igreja estão se encurtando suas distâncias e se aproximando. Um dos sinais da vinda de Jesus, como o próprio Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló. Ok? Ainda nessa área da natureza social, da natureza, terremotos, tsunamis violentos, terremotos. Como é terremoto sempre aconteceu? Sempre aconteceu, só que hoje eles estão numa progressiva maior. Veja esse terremoto que aconteceu aí na Turquia e outros, né? Laninha e o chamado a Laninha e o El Niño, que eles dizem que é o aquecimento das águas dos oceanos, e que isso leva ao quê? Um lugar chove muito, outro lugar não chove quase nada. Então um lugar desaba água de uma vez, outro lugar seco. Um lugar sofre consequências pela chuva, outro lugar sofre consequências porque não chove. Tanto que aqui em São Paulo, esse mês passado, choveu bastante. Vocês sabem o que aconteceu aqui na Rio Santos, nessas cidades próximas. No Rio Grande do Sul estão perdendo toda a plantação porque não chove. Então são sinais no tempo da natureza da vinda de Jesus. Os homens, as pessoas dizem assim, bom, isso aí é o homem que desmatou, é o homem que não respeita a natureza, então a natureza cobra. Mas Deus não está dizendo que é isso, Deus está dizendo que haveria sinais da vinda de Jesus. E os sinais estão aí. E os sinais nós estamos vendo em todas essas áreas. Página 87. Sinais da vinda de Jesus. Agora, Israel, relógio de Deus. Na frase escatológica. Olhar para a figueira, é o que Jesus citou. Na página 87, vocês pensam. A figueira na Bíblia é um dos símbolos da nação de Israel, como a igreja é o trigo. A figueira é um dos símbolos da nação de Israel. Então, quando Jesus está dizendo olhar para a figueira, ele está dizendo olha para Israel. Então, Israel, nesse sentido aqui, é o que eu coloco. É um relógio escatológico para nós. E nós temos que o quê? Observar a nação de Israel. Ela mostra sinais da vinda de Jesus. Sinais da vinda de Jesus. Em que nós podemos nos basear estes sinais? Vamos ler Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27. 9, 26 e 27. Quem achar pode ver. Não, 27. É o 26 e o 27, dois versículos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará a aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ok. Deixa eu colocar para vocês. Vamos fazer um estudo aqui das 70 semanas de Daniel. Bem,
precisa muito tempo. Mas o que eu quero tomar por base é a figueira da nação de Israel. Daniel profetizou que para Israel estar livre, ser livre dos seus pecados, encontrar-se com o Messias, 70 semanas de 7 anos. Passou, ele colocou em 7, e depois, quando o irmão leu aqui no versículo 26, passado 62, mas já tinha passado 7. Então, se completa aqui 69. Nesse sentido, faltava uma semana, e é onde que eles teve um encontro com Jesus. Eles se entende que ali, quando faltava uma semana, é quando Jesus entrou como o rei lá em Jerusalém, e eles rejeitaram. Então, se eles aceitam Jesus, depois de uma semana, tudo resolvido. Mas o que acontece? Eles rejeitaram Jesus, como o versículo 5. Aí o príncipe que há de vir iria fazer o que o irmão leu, as colações. E o que ocorreu? O relógio parou para Israel. Faltava uma semana. Eles rejeitam Jesus, rejeitam o que Deus tinha prometido para eles. Chega, eles rejeitam. O relógio parou para eles, voltou para quem? Para nós, a igreja. Então nós vivemos esse tempo de quase 2000 anos da igreja, e Israel está faltando essas últimas semanas para que eles encontrem seu Messias e que encontrem com Deus. Então, nessa parte aqui, falta esta semana. E o que ocorre? Que Israel, hoje, esperam ainda por esse Messias. Eles esperam pelo Messias, que já chegou e eles rejeitaram. Ficou para nós, como João disse, veio para o que era seu, os seus não os receberam, mas a todos quantos receberam, deu-se o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas eles estão na fila, né? Estão esperando. E nessa sequência, na página 88, nós vamos olhar para a figueira. Israel, na página 88, Israel é uma figueira sem figos. Lucas 13, 6 a 9. Vamos ler. Lucas 13, 6 a 9. Lucas 13, 6 a 9. Eu vou ler que vocês acompanham na Bíblia. Está escrito assim. Ele dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhes: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a extergue. E se der fruto, ficarás. Se não, depois me mandará cortar. Vou ler também Lucas 21, 28 a 30. Lucas 21, 28 a 30. Acompanhe. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira, para todas as árvores, quando já tem rebento, ou broto, né? Vós sabeis, vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Mateus 21. Mateus 21.
versículo 18 a 20. Temos aqui. De manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto em ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Então, nós estamos vendo aqui a figueira, a nação de Israel. Nós vimos nessa passagem de Lucas 6 e 21, principalmente Lucas 6, e nós temos aqui um certo homem, ou um homem tinha uma vinha, e nessa vinha tinha uma figueira. Vinha, a gente sabe que é uma plantação de uvas, mas ele tinha uma figueira. E ele foi procurar figos nessa figueira. Ela estava bonita, figueira bem frondosa, figueira. Ele vai procurar figos nela e não acha. E ele diz para o vinhateiro. Então esse homem é Deus. Ele diz para o vinhateiro, que é Jesus: corta essa figueira, porque ela está ocupando um espaço inútil. Fica aí só essa árvore, não dá nada. O vinhateiro, que é Jesus, disse: olha, tudo bem, me dá um tempo, me dá um ano aí, eu vou cavar, colocar esterco, fazer com que ela produza. Se produzir, não precisa cortar. Se não produzir, aí nós cortamos. E ela não foi cortada. Esse um ano aí foi até o ano 70, quando ela foi cortada. Entendemos que estercar, cavar, colocar esterco, foi todo esse tempo que os apóstolos, que Paulo, que todo mundo pregou e continuou falando, pregando, e ela não deu fruto. Fruto era Jesus vir e eles aceitaram, servir a Deus, aceitar a palavra de Deus, reconhecer as coisas de Deus. Mas 3 anos procurando fruto, nada. Jesus ficou aqui 3 anos no seu ministério, falando, pregando, nenhum fruto. No ano 70 ela foi cortada. No ano 70 ela foi cortada. Ela não foi arrancada, ela foi cortada. Você corta uma árvore, as raízes ficam na terra. Ela pode brotar. Se você arrancar, aí não sai mais nada, né? Mas ela foi cortada. Ela não deu fruto. Colocou tudo que era possível para ela dar fruto, ela não deu. Aí ela foi cortada. No ano 70, o templo foi destruído, a cidade foi destruída, Jerusalém foi destruído, o povo foi cativo para a Europa, para os outros povos, e a nação ficou cortada. É nesse sentido também, embora alguns entendam que está se referindo lá de Ezequiel 37, se referindo quando o povo sai, quando o povo vai para o cativeiro babilônico e volta, existe quem entenda por esse lado ali, aquelas que ele fala de nosso sexto, mas eu costumo aplicar nessa, como o irmão do escritor do livro também coloca, nessa passagem, nesse sentido, que os vales de ossos secos é o mundo, vale é o mundo, e ali Israel é espalhado por todas as nações. Em qual, no tempo certo, na profecia do profeta, os ossos se arrancaram. Os ossos vieram a carne, vieram os nervos, mas falta muito espírito. E nesse sentido, da figueira, página 189, a figueira, a nação de Israel como figueira no inverno. Ela foi cortada, ela foi. No inverno, normalmente é o tempo que nós estamos começando a chegar agora. É um tempo frio. As árvores, normalmente, algumas delas ficam sem folha nenhuma, tudo seca, não brota quase nada. É o inverno. O inverno para Israel durou
Do ano 70 até 1897, é um inverno longo. Do ano 70 até 1897 foi um inverno. Vamos pensar agora no sentido literal, aquele tronco daquela árvore cortada, mas você olha lá, tem broto nenhum. Passa ano, passa ano, passa 100 anos, passa 100 anos, passa 1000 anos, só o topo é o inverno. Mas como nós lemos lá, lembra? Lá em Mateus, olhar para a figueira quando tem rebelde, ela começa a brotar. Na página 90, a figueira na primavera. Primavera é quando começa, então, a melhorar a temperatura e as árvores começam a nascer, as folhas, brotar, se tornar aqueles jardins bonitos. É a primavera. Israel, na primavera, começou a brotar. Em 1897, como ele fala aqui, daquele Theodor Roosevelt, um judeu da Europa, começa a fazer as primeiras incursões e voltar para as suas terras. Olha, primavera. O topo lá começa a sair aqueles brotinhos. Ela começa a brotar. Por isso ele fala aqui nessa página 90, vocês têm aqui o tempo que ela começa a brotar. Em 1948, eles voltam para a sua terra. Após a ONU definir aquele espaço ali, eles voltam para a sua terra. Já começa então agora a ser uma árvore ali em Israel. Ela brotou e já está agora formada no seu mesmo lugar. Só que em 67, alguns de vocês acho que nem tinham nascido, alguns sim, mas também eram novos, mas houve uma chamada Guerra de 6 Dias. E nessa guerra, Israel voltou para aquele mesmo lugar, só que com uma terra bem pequena, um espaço bem pequenininho. A cidade de Jerusalém, onde ficava o templo de Salomão, onde ficou o templo de Zorobabel, que tem aquelas duas mesquitas, estava na mão dos palestinos. E Israel, de 1948, quando eles voltam, eles começam a formar uma Jerusalém próxima da antiga, mas a antiga não é deles, está na mão dos palestinos. E eles não têm o que fazer. Todo esse tempo não tinha sua cidade de volta. Em 1967, os árabes, formados por esse Nasser aqui, egípcio, ele junta a Síria, a Jordânia, 5 nações e o apoio dos demais árabes, Israel está no meio de todos eles ali, e disseram: nós vamos acabar com Israel. E até o irmão colocou uma proporção aqui no livro: 50 soldados para cada israelita. Se você soubesse que você ia lutar com 50 pessoas, o que você faria? Olha, eu vou ter que enfrentar uma turba que vem aí, ó, são 50 pessoas, só. Como que faz? Israel não tinha o que fazer. Mas Israel é a figueira que Deus permitiu, que foi cortada, que Deus tem um plano para eles, que ela vai ter o seu tempo. Mas Deus permitiu no ano 70 que ela fosse cortada, mas agora não. Agora Ele não ia permitir que ela fosse arrancada, como queriam os árabes. Israel, quando percebeu que eles estavam cercados sem chance nenhuma de vitória, Israel tomou uma posição, atacou primeiro. E os exércitos dos egípcios, dos sírios, foram destruídos antes de ser colocado em ação para a guerra. Por isso a guerra foi só de 6 dias. Israel conseguiu vencê-los, todos aqueles exércitos que estavam postos contra eles. Por quê? Ele destruiu o inimigo antes deles chegarem para eles, antes deles tentar envolver-se na guerra. Israel foi lá e atacou direto. E nesse sentido, Israel
não só venceu a guerra, mas tomou acabou tomando aquela parte da Jordânia onde tinha a cidade antiga. Tomou aquela parte da Jordânia, tomou a parte do Egito, lá do Monte Sinai, e da Síria. Quer dizer, Israel não foi destruída, mas se expandiu os seus territórios. É Deus cuidando da figueira. Não que Israel é o povo de Deus hoje, mas a palavra de Deus não pode ser contraditada. O inimigo tenta, mas Deus não permite. Então a figueira estava lá brotando, já tinha uma árvore, né? O inimigo tentou arrancar, Deus não permitiu. Se fosse do homem, ele não teria como fazer nada, mas Deus não permitiu. Veja que essa guerra aí da Ucrânia e da Rússia, quanto tempo já tem? Mais de um ano que não acaba, porque ela acabou em 6 dias. Por quê? Israel venceu eles, de 50 por 1, Israel dominou eles. E ainda expandiu os seus territórios. Eu estou falando de sinais da vinda de Jesus. A figueira brotou. A figueira brotou. Então, hoje, Israel, na página 92, Israel é uma figueira em 3 tempos. Nós temos a figueira nos dias de Jesus, não dava figueira. Jesus procurou, o dono da vinha procurou figos nela 3 anos, não achou nenhum. Era uma árvore bonita, era uma árvore frondosa, uma figueira, mas não tinha figo, não tinha frutos para Deus. Foi cortado. Passou o inverno, passou o verão, o inverno, veio a primavera, ela começou a brotar, ela brotou. Hoje Israel novamente é essa árvore frondosa, mas ela não tem filho. Ainda não tem filho. Mas no tempo certo, após a grande tribulação, eles vão aceitar Jesus, e aí ela vai frutificar. Aí é o verão. Passa o outono, os filhos vão surgir, a florada vem, os filhos vão nascer, e no outono, verão, tempo das frutas, ela vai frutificar. Essa figueira, essa Israel aí, não vai ser cortada, não vai ser arrancada. Essa figueira vai dar fruto. Mas antes dela dar fruto, Jesus vem buscar a sua igreja. Então é um dos grandes sinais. Olhar para a figueira. Ela está lá. Tentaram arrancar, não conseguiu. Estamos esperando que ela vai frutificar. Mas antes dela frutificar, a igreja vai sair. É um dos grandes sinais da vinda de Jesus. Ok? Olhar para a figueira. Página 96. A vinda de Jesus, necessidade de estarmos preparados. Então, nessa lição 5, nós comentamos sinais da vinda de Jesus. É o que estamos vivendo hoje em termos escatológicos. Agora, a vinda de Jesus, aí sim vai começar os acontecimentos que encerrou o tempo da igreja. Encerrou dentro do que Deus definiu, período do Espírito, período da graça, o dia da graça terminou. A vinda de Jesus encerra o dia da graça, a oportunidade que Deus concede ao homem ser salvo, de forma sem que ele possa se esforçar e a não ser só crer. E na vida de Jesus, então agora começa uma outra dispensação, um outro tempo. E naquele dia, a vinda de Jesus é o grande acontecimento escatológico, ou o maior para nós, igreja do Senhor. O maior acontecimento escatológico que esperamos. Porque é
em que se conclui a nossa salvação. É ali que todos vão, ou salvo, subirão na vida de Jesus. Na vida de Jesus, naquele exato momento, vamos supor, no abrir e fechar de olhos, o primeiro acontecimento escatológico é o arrebatamento da igreja. Nesse arrebatamento da igreja, também aí aquilo que nós comentamos na lição 4, a ressurreição de todos os salvos que estão aguardando nesse momento. Todos os salvos. Então, outro acontecimento escatológico. A transformação dos que estiverem na terra vivos. Nesse dia acontecerá isso. Outra coisa, iniciará aqueles chamados 7 anos que nós vemos lá de Daniel. Aqueles últimos 7 anos, ou aquela última semana de Daniel, a grande tribulação, para o povo de Deus em toda a terra. Perceba que esse acontecimento vai começar com vários acontecimentos importantes e nós vamos seguir depois dos demais que vai subseguir esse acontecimento. Então, o arrebatamento da igreja. Primeira coisa, nós temos que ter convicção de que ele vai vir. É o que o irmão coloca aqui, né? Convicção que Jesus vem realmente. Convicção é o inverso de dúvida. Não é, fala, será que ele vem? Será que vai acontecer? Tudo que nós vimos aqui, tudo que nós comentamos sobre os sinais da vinda de Jesus, é uma prova de que esse acontecimento vai acontecer e está próximo. Está próximo. Uma das coisas que isso é importante para nós. Podemos crer que ele vai acontecer de forma real. Por qual motivo? Porque está escrito na sua palavra. E ela é confiável, não é assim? Não é uma questão de uma tentativa do homem adivinhar que ele vem. Não, está escrito na sua palavra e ela é confiável. Segundo, os demais acontecimentos que estavam previstos aconteceram. Se olharmos para tudo que estava acontecendo, que previa a vinda de Jesus humanamente aqui na terra, sua morte, sua ressurreição, tudo aconteceu. A Bíblia falava, citava, era clara, e esses acontecimentos ocorreram. Então isso é como eu olhar, ó, tudo que estava previsto aconteceu sem nenhuma falha. Tudo aconteceu realmente, né? Tudo foi cumprido. Página 97, promessas da sua vida. E aqui o irmão colocou, feitas pelo próprio Jesus. Se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja em vós também. João 14, 13. E Jesus foi preparar o lugar. E lá, naquele último dia, lá no horto, aqueles irmãos que estavam ali, viram ele subir, aonde ele disse, se eu for, ele foi. E os anjos disseram, olha, esse Jesus que disse subir, da mesma forma que disse subir, virá. Então eu tenho que ter essa consciência de que ele foi, ele avisou. Temos aqui Apocalipse 22, 7, 22, 12, 22 e 20, né? Também é bastante claro sobre a vinda de Jesus. Na página 98, uma promessa confirmada pelos anjos. Então, é o que eu citei, Atos 9, 1, 9 a 11. Uma promessa confirmada pelos apóstolos. Pedro falou, João falou, Paulo falou. Então, toda a Bíblia é bastante clara com respeito à vinda de Jesus, né? Então, eu preciso crer que Jesus vem e ter a convicção que ele vem também breve, que está aqui na página
99. E ele vem breve. Ele fala aqui: porém, aquele servo mau que serve consigo, meu senhor tarde virá. Começar a espancar os seus conservos, e comer a beber com os bêbados. Sofrerá uma decepção, porque o Senhor chegará no tempo que ele não espera. Nós não podemos ter essa posição, essa postura, essa condição de estar dizendo: Jesus ainda vai demorar. Para nós ele tem que estar, temos que estar esperando hoje. Hoje. Página 100. Necessidade de estarmos preparados. Estamos preparados. Agora cada um responde assim: estamos preparados? Estamos esperando Jesus? Somos convictos que ele vem? Agora cada um tem que responder para si. Não tem como. A Bíblia mostra: Deus sempre faz as coisas perfeitas. Ele nunca pretende deixar o homem em dúvida. Ele faz tudo de forma que o homem possa entender e não ser enganado pelo diabo, pelo inimigo. Mas Jesus vai vir. Mas a vida de Jesus, o arrebatamento da igreja, é um milagre muito grande. Nunca aconteceu isso desde que o homem existe. Então, crer que Jesus vem arrebatar o povo na terra, para o mundo isso é loucura. Mas isso não pode acontecer. Isso não vai acontecer. Isso é cabeça do homem. Mas Deus sempre deixa alguma coisa para nós ter um ponto de referência. Eu marquei aqui, o tempo não vai permitir ficar lendo tudo, quero chegar até o próximo do final dessa lição. Eu coloquei aqui em Hebreus 11, 5, ou Gênesis 5, 23, 24, quando nós temos o relato do Enoque. A Bíblia vai citar nesse Gênesis 5, 23, 24 em Hebreus, que Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para si. Enoque era uma pessoa natural, era um homem normal. Ele andou com Deus, não é que ele andou lá no céu, ele andava servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Isso é andar com Deus. E um dia, ele tinha pouco tempo ainda, 365 anos, o Senhor tomou para ele. Ninguém sabe como ele foi, ninguém sabe para onde ele foi. A Bíblia diz que ele tomou para ele. Antes do dilúvio. A Bíblia fala também, que vocês conhecem, o caso do Elias. Agora depois do dilúvio. Já com a nação de Israel. Elias, no capítulo 2 e 11 de 2 Reis, ele fala aqui da sua subida em um redemoinho. O Senhor nos tomou para ele. Ele está mostrando que Deus tem o poder de fazer isso. Se fez lá, por que ele não faz hoje? Por que ele não pode arrebatar o homem que está aqui? Ele mostrou no caso da ressurreição daquelas pessoas que tinham morrido e voltou à vida. Por que ele não tem poder de ressuscitar? Então, para o mundo é impossível. Para nós, Deus tem toda a condição de fazer esse milagre a qualquer hora. Então, é possível. Deus mostra, Deus nos deixa exemplo para a gente dizer: olha, isso pode acontecer? Pode, porque ele já demonstrou que isso é possível. Eu também tinha marcado Paulo, lembra? Capítulo 2 Coríntios 12. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Mas ele voltou, ele não era definitivo. Mas o Senhor levou ele lá, certo? Pode ser espírito, mas ele foi. Página 101, arrebatamento do evento escatológico com maior importância. Eu comentei com vocês como Jesus virá. Por um comentou, vocês provavelmente leram essa matéria, porque nós mesmos
Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, fez esta citação. O Senhor virá como ladrão de noite. Abram as suas Bíblias, vamos ver o que mostra o contexto de que Paulo fala sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Deixa eu achar. Se eu pegar por 13, o capítulo 4, agora eu vou encaixar no capítulo 5 para nós vermos o contexto. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele cita a seguinte mensagem. Vou ler 13 a 15. Então ele diz assim: não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, assim também cremos. Assim, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, seremos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá com alarido e voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele das nuvens e encontraremos o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolais uns aos outros com essas palavras. Aí entra o 5, que ele cita assim: mas, acerca dos tempos, ele vai dizer, quando que vai acontecer isso que eu citei aqui no capítulo 4? Quando que vai acontecer isso? Ok? É uma sequência do final do capítulo 4 que ele começa agora a dizer. Então, mas, é a sequência. Irmãos, acerca dos tempos, eu estou falando como vai acontecer. Quem vai ressuscitar, quem está vivo será transformado, quem morreu vai ser ressuscitado. Mas quando é esse tempo? Porque eles achavam que Jesus ia vir naqueles dias. Quem morria perdia a salvação. Então agora ele está dizendo, mas quando, acerca dos tempos e das estações, eu não preciso dizer a vocês, eu escrevo a vocês. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então ele começa a mostrar nesse versículo que está aí no livro. Eu estou dizendo que ele é essa sequência do final do capítulo 4. E agora ele vai dizer, vocês têm que estar preparados. Os tempos eu não preciso escrever para vocês. Os tempos eu não vou citar. Nem tinha, né? Deus não revelou ele. Mas o Senhor virá como um ladrão de noite. O que Paulo estava colocando aqui, que Jesus virá como um ladrão de noite, não é que ele vem roubar. Né? Ele sabe disso. Ele vem quando o homem não está esperando. O ladrão vem quando o homem não está esperando. Mas por que ele escreve para nós isso aí? Que nós devemos estar esperando e não ser surpreendidos como as pessoas às vezes é surpreendido pelo ladrão. Ok? Como se o ladrão vem e a pessoa, ele não diz, eu vou vir na sua casa, tal hora, tal dia. Não, ele não diz. Então, porque o ladrão não diz, as pessoas saem, não se preocupam, o ladrão chega e rouba. Mas ele está querendo dizer, olha, vocês sabem que eu vou num dia que não está marcado, não está previsto quando é, mas vai ser. Quem não estiver esperando é surpresa. Então fique esperando, fique atento, não se desperte, fique esperando a vinda de Jesus para não ser surpreendido. Ele não quer surpreender o homem, ele quer que nós estejamos atentos, esperando a sua vinda. Ok? O irmão comentou aqui
um bom comentário, vocês devem ter lido e seguido. O ladrão vem quando não é esperado, já vou comentar com vocês. Aí na sequência, página 102, 103. O ladrão age rapidamente, a vinda de Jesus não tem como, olha, não. Foi como foi. É um abrir de olhos, é um instante. Então não tem como. Ou está preparado, ou não está preparado. Não tem o que fazer. O ladrão só leva coisas de valor, só leva. Jesus vai levar só os crentes salvos. O ladrão age. O ladrão age, sua ação é constatada só depois. Só depois da vinda de Jesus que alguém vai dizer, olha, eu poderia ter me preparado e agora é tarde. Ou eu não fui correto, não me preparei. Página 104, o ladrão gera prejuízo, lágrimas e tristeza para crentes que ficarem. Quando será o arrebatamento? E aí ele fala como um ladrão de noite. Naquele tempo o ladrão vinha à noite, hoje ele vem de noite, de dia, à tarde, né, qualquer hora. Nós temos que estar preparados, porque na realidade ele fala de noite para mostrar que era o oportuno para ele. Porque Jesus vai vir. Se no Brasil for dia, lá o oposto lá para a Ásia vai ser a noite. Se for a noite para nós, para ele vai ser dia. Então ele vai vir de noite e de dia. Não é assim? A noite como comenta, a noite é símbolo de pecado, é onde as pessoas se julgam não estar sendo vigiadas, não estando vendo. Eles, vou fazer algumas coisas aqui que ninguém vê. Mas isso é no sentido da escuridão espiritual. Quem está muito bem constituído diante de Deus. E ele diz, a meia-noite é onde termina um dia e começa o outro. Veja que na parábola das 10 virgens, o noivo chegou quando? À meia-noite. E aí vem o esposo. Termina um tempo, a dispensação da graça, o tempo do Espírito, a dispensação da graça de Deus, e começa uma outra. Tempos difíceis, né? Eu quero comentar com vocês agora na página 111, Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Ok, essa vinda de Jesus, a gente comentou um pouco lá em cristologia. Dissemos que aquilo que nós comentamos lá, não iríamos comentar aqui. Aqui vai falar do tempo que ele vem, a sua vinda rápida, a sua vinda estar preparado. Lá a gente falou sobre ele vem para Israel, vem para a igreja, ele vem daquela. A segunda vinda tem duas fases, a primeira fase para a igreja, a segunda fase para Israel. Foi o que nós comentamos em cristologia. Aqui, Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Houve um acontecimento escatológico. Tribunal de Cristo, quando vai acontecer? Usa-se também dia de Cristo. Tribunal de Cristo, vamos entender da seguinte forma: a igreja foi arrebatada. Os que morreram salvos ressuscitou. Os que foram transformados subiram com o Senhor. Na terra começou a grande tribulação, ok? Na terra continua, agora vai surgir o anticristo e aqueles 7 anos da chamada 70 semanas de Daniel, a última semana. Então na terra já inicia o surgimento do anticristo. Na igreja, ou com a igreja, ela sobe com o Senhor e vai ao céu. Então agora tem acontecimento com a igreja no céu e acontecimento na terra com a grande tribulação ao mesmo tempo. Igreja num patamar e a terra numa outra dispensação agora. Correto? Então, tribunal de Cristo, boda do Cordeiro, com a igreja durante esses 7 anos no céu, na terra, últimas semanas de Daniel, tribulação. E nós vamos falar então
e o tribunal de Cristo. O que é tribunal? Tribunal onde se julga, né? Então, o juiz vai aplicar uma sentença. Temos aqui Romanos 14, 10, 2 Coríntios 5, 10. Pois todo havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos 14, 10. Todos. Aqui fala da igreja, todos os salvos que ressuscitou, foram transformados, todos compareceremos, ou todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Isso é Romanos. 2 Coríntios 5,10 que Paulo fala. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que foi que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, esse tribunal de Cristo não vai ser um julgamento do crente, porque salvo ele já é. Não vai se definir se ele vai ser salvo ou se vai ser condenado. Vai se decidir o que ele fez, o Senhor vai recompensar aquilo que ele trabalhou aqui na sua obra. Então, tribunal. Então, ele não vai ser julgado o crente, vai ser julgado o que ele fez, as suas obras, que ele fez através do corpo aqui na terra. Hoje, tudo que nós estamos fazendo, o Senhor lá naquele dia vai dizer: olha, você merece isso. O que é? Um galardão. Não queremos ver aqui, deixamos para receber lá, né? Receber lá. Então, todos salvos perante Cristo vai ser julgado. Não se ele vai ser salvo ou não, eu volto a citar, mas o que ele fez ou o que ele não fez. Por isso ele diz: se fizeram bem ou fizeram mal. Mas não é que ele fiz mal, não vou ser salvo. Não pode não ser bem galardoado, né? Mas salvo ele já é. Não tem fugir. Na página, ainda nessa página 111, bases bíblicas para esse julgamento. O que eu faço, o que os irmãos fazem, está aqui. Temos a parábola dos trabalhadores da vinha de Mateus 21 a 16. E eu coloco aqui, que o Ramos vai ver depois, 1 Coríntios 3, 11 a 15. Antes disso a gente vê depois. Entendemos que esses são os pontos bíblicos, as passagens bíblicas que dão apoio, que nós podemos entender sobre o que vai acontecer no tribunal de Cristo. Trabalhadores da vinha. Eu não vou ler esse capítulo 20, de 1 a 16. Primeiro que vocês conhecem, eu vou fazer a citação. O tempo não permite ler todo ele. Mas nesse capítulo 20, essa chamada dos trabalhadores da vinha, se define o quê? O Senhor, ele saiu e foi na praça recrutar trabalhadores para a sua vinha, que é para ele, para o trabalho da sua igreja. E ele chegou bem cedinho, primeira hora, encontrou lá pessoas que queriam trabalho, e ele recrutou o primeiro grupo e prometeu: te pago com dinheiro por esse dia de trabalho, ok? E esse grupo foi para o trabalho. Vou falar no nosso horário, o horário deles era de pé. Então, vamos colocar que fosse das 6 até as 7 horas. Primeiro grupo. 9 horas ele passou de novo lá naquela praça. Tem gente lá esperando trabalho. Ele recruta o segundo grupo 3 horas depois. Agora, ele não prometeu pagar um dinheiro que era o salário de um dia. Ele diz: eu te pago o que for justo. E aquelas pessoas estavam paradas, trabalhavam. Quanto eu vou ganhar? Aqueles que foram primeiro já tinham um salário definido, um dinheiro. Os que foram 3 horas depois, o dono não prometeu pagar um dinheiro por dia. Ele prometeu pagar o que era justo.
E eles foram. Meio-dia ele chega na praça, tem gente lá de novo. Ele recruta a terceira turma. Esses já foram 6 horas depois, meio tempo de trabalho, meio período de trabalho. Qual é a promessa? De pago que for justo. E eles foram. 3 horas da tarde ele chega lá, tem gente na praça. Não conseguiu trabalho. Ele recruta a quarta turma. Esses já faltavam 3 horas para encerrar o dia. Mas eles foram de pago que for justo. 17 horas, faltava 1 hora, porque às 18 horas fechava o dia. Falta 1 hora, ele passa na praça, tem gente lá, sem fazer nada. Recrutou a quinta turma, de pago que for justo. Esses trabalhou 1 hora. Deu 18 horas, ele chama todos os trabalhadores para acertar as contas. Os que foram primeiro já sabiam, eu vou receber o dinheiro. Eu combinei com o próprio. Os que foram depois, não sei o que eu vou receber. Provavelmente menos, né? Um trabalhou 9 horas, outros trabalhou 6 horas, outros trabalhou 3 horas e o último grupo trabalhou 1 hora só. E aí o Senhor vai prestar conta com ele, vai pagar aquilo que eles trabalharam. Entendemos que esse é o dia do arrebatamento da igreja. O dia aqui representa todo o tempo da igreja aqui na terra. Esse dia começou lá no Pentecostes e terminará com a vinda de Jesus, porque não houve mudanças de trabalhadores. Foi o dia da graça. Alguns foram num tempo, outros foram em outro tempo. Deixa eu colocar no sentido como isso. Bom, mas como é que eu vou trabalhar mais de 2000 anos, ou 1000 anos, ou mais de 1000 anos? Entendemos o seguinte: aqueles que foram na primeira turma, aqueles que aceitaram Jesus, já nasceram no Evangelho e teve todo o tempo da sua vida na igreja. Teve um tempo que, vamos supor, quem nasceu como cristão na igreja, os pais são crentes, e ele viveu 70 anos, ele teve mais de 50 anos na igreja, trabalhando com o Senhor. Os que foram depois, aí você vai chegar àqueles que aceitaram Jesus já mais adultos, até aquele que aceitou Jesus já faltando 1 hora, como se diz. Tenho pouco tempo na minha vida, aceitei Jesus, mas ainda tive 1 hora, no sentido, alguns anos, para me trabalhar na obra do Senhor. Só que quando foi receber, ele começou pelos últimos, não começou pelos primeiros. Por isso que ele diz: os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. E ele começa pelos últimos e chega e dá um dinheiro. Aí aqueles que foram cedo, bom, se ele trabalhou 1 hora, recebeu um dinheiro, e eu que trabalhei 12. Mas ele pagou todo mundo igual. E aí fica que nos ensina a parábola do julgamento de Cristo. E aí fica o que valeu. Aqueles que foram vencer já tinham o seu salário estipulado, trabalhavam ali, como se diz, eu preciso fazer as 12 horas. Aqueles que foram depois não tinham um salário estipulado. O que o dono disse era: vou te pagar o que for justo. Então eu vou me esforçar em fazer a obra, vou fazer o máximo que eu posso, porque é ele que vai ver o que eu fiz e me recompensar. Não é assim? Então se definiu que o trabalho que foi feito não valeu o tempo que foi feito, mas como foi feito. Não valeu a quantidade de trabalho que foi feito, mas a qualidade que foi feito o trabalho. Então isso é o que vai valer naquele dia do julgamento do Tribunal de Cristo.
Olha, eu fui crente na igreja há 50 anos. Mas hoje mesmo você vai receber igual com que foi 3, 4 anos. É injusto? Não. Aquele trabalhou diferente. Aquele foi diferente. É um trabalho que alguém faz para o Senhor. Como nós estamos fazendo esse trabalho, né? Ele recompensa dentro daquilo que é justo. Alguns fazem muita coisa, mas às vezes faz para ele ser visto. Chega lá, olha, Senhor, eu tenho tanta coisa que eu fiz, mas para mim você não fez quase nada. Aquele outro fez pouco, mas fez com qualidade, fez com esmero, foi uma pessoa que... Então, perceba que a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. E nós vamos lá na sequência que Paulo escreve aos 1 Coríntios, quando ele fala de 3 a 11, na página 116, as obras. Ele diz aqui, quem pode ler? 3, 11 a 15 de 1 Coríntios. Coríntios 3, capítulo 3, versículo 11 a 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sob esse fundamento formado de edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém ficou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Sim, então são as duas passagens que falam sobre o tribunal de Cristo, onde cada um vai receber aquilo que fez para o Senhor. Isso é lá após o arrebatamento da igreja. Nós vimos a passagem que o Mateus escreveu sobre o que Jesus citou e falou sobre os trabalhadores da vinha. E até, eu não comentei, mas esses trabalhadores da vinha, o Senhor Jesus fez essa citação, falou sobre esses trabalhadores e as suas recompensas que teria a pagar. Por quê? Se olharmos antes do capítulo 19, quando Jesus tem aquele encontro com aquele mancebo, chamado mancebo de qualidade, né, que ele diz: Senhor, falei para ele dar a vida eterna. Ele diz: olha, conhece os mandamentos? Ele diz: eu conheço todos, já pratico todos. Jesus fala: só falta um, então. Só falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, ele segue. O que faltava era isso, seguir Jesus, aceitar Jesus. Jesus estava preocupado que ele cresce em Jesus. Aí ele era muito rico, falou: aí não dá, né? Deixou tudo e saiu. Aí o Pedro olhou e falou: Senhor, o Senhor prometeu a ele, que ele diz: vem, segue-me e terá a vida eterna. Vai ter um prêmio. Ele diz: nós que deixamos tudo, o que nós vamos ter? Aí ele conta essa, como se diz, ele conta aqui esse ensino sobre os trabalhadores da vida, para mostrar: olha, é bom vocês não quererem um valor agora, fazer a coisa correta, porque o pagamento não é, às vezes, por se fazer muito, mas é como se faz. Não é tempo que garante muita coisa. Às vezes, um ano de crente supera 10. Porque o trabalho foi feito diferente. E aqui Paulo está falando, entendemos, do mesmo evento. Aqui ele está falando daqueles que trabalharam, daqueles que chegou lá com as suas obras. E ele classificou em 3 produtos: palha, feno
que é o pedra, né? Madeira ou pedras preciosas. Então você tinha a palha queima, a madeira queima e as pedras sobrevivem ao fogo. O que é o fogo? É a justiça de Deus, é o julgamento. Então vamos supor, o que eu fiz aqui na terra? O que eu desenvolvi? Qual foi o meu trabalho? Se chegar lá, é pedra, queima tudo, eu não tenho nada. Se chegar lá e for madeira, também não existe ali a justiça de Deus, o julgamento, não tem nada. É o que o irmão leu lá. Queimou tudo, será salvo como pelo fogo, mas será salvo. Eu disse, ninguém vai ser condenado porque já foi, ele é um salvo, mas não teve nenhuma recompensa. E aqueles que trabalhou e levou o seu trabalho é ouro, é prata, com pedras preciosas. Esse receberá. Cabe a nós saber que esse dia chegará. Qual é o nosso material que chega para ele? O que eu faço na igreja, o que eu faço com o Senhor, o que ele é? O irmão comentou aqui, ó. Simbolicamente o ouro representa a glória de Deus. Então, quando você faz alguma coisa, quando a sua vida glorifica a Deus, você chega lá com ouro. Ok? Então, quem leva o mundo a glorificar a Deus, a ver que Deus é, na realidade, é o ouro. E ele fala aqui. A prata, os dons espirituais. Assim, o homem que fizer na virtude de sua salvação estará realizando a obra de prata. Todo homem que fizer na virtude do Espírito Santo estará realizando com pedras preciosas. Então, cabe a nós saber qual é o meu material que eu estou preparando para apresentar perante o Senhor, que Ele vai julgar merecedor ou não, ou em quê, né? Então isso é tribunal, um acontecimento escatológico, e nós estamos tendo conhecimento, vai acontecer, o que vamos levar para lá, o que nós vamos apresentar. Cada um trabalha a mesma coisa. Quem recebe a glória aqui, não tem nada para receber lá. Né? Não tem nada para receber lá. Página, ok. Tribunal de Cristo, página 120, as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Também é um outro acontecimento escatológico que acontecerá durante esses 7 anos que entendemos aqui na Terra a grande tribulação. No céu, embora não está em ordem cronológica nesse sentido, mas eu entendo se o ideal em termos bíblicos nessa cronologia. Primeiro, julgamento, tribunal de Cristo. Depois, as bodas do Cordeiro. O que é bodas? É um casamento, né? Vocês sabem. É um casamento. É a união entre um homem e uma mulher. Bodas, casamento. E bodas do Cordeiro, nós temos aqui Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Okay? Então, bodas do Cordeiro. E na página 121, temos aqui Apocalipse 19, 6 e 7, que é bem próximo do 7 e 8 ali, né? É uma sequência aqui anterior. Eu vi, com
como a voz de uma grande multidão, e como que uma voz de águas, e como uma voz de grandes trovões, que diziam: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemos e alegremos e damos glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Então, entendendo aqui que esse casamento, fala de bodas, fala de casamento. Hoje, a gente tem esse conhecimento que a igreja é a noiva do Cordeiro. E que Jesus é o Cordeiro, o noivo. No sentido, quando se toma por base uma união no casamento. E lá, essa festa será a união da igreja com o noivo. Por exemplo, nós comentamos aqui em aquelas pessoas que morreram, onde estão? No paraíso. Mas não estão lá no céu com o Senhor. Ao ressuscitar, elas agora vão apresentar ao Senhor. Então agora vai haver essa união entre o noivo e a noiva no sentido simbólico. Não é o casamento real. É essa união no sentido simbólico. E por que se usa o casamento? Porque o casamento é uma união que não é para ser desfeita. Ela é para viver enquanto o homem ou a mulher vive. Só que essa união, nesse sentido, como o homem morre ou a mulher morre, o casamento termina passando muita eternidade. Mas só que aqui, a igreja, a noiva, o noivo, o cordeiro, não há mais morte, então é uma união eterna. Nunca mais se separarão essa união. Então é a união entre a igreja e Cristo, para nunca mais se separar, para estar para sempre com o Senhor. Então esse é o que prevê-se. Eu acho que estamos no horário, né? Acho que foi certinho dentro do horário que nós prevíamos. Acho que está faltando chegou. Falta 2 minutos, praticamente fechamos aqui a nossa. Então nós vimos no céu as bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, e na terra o anticristo aqui fazendo das suas. Quem estiver aqui na minha dele, na mão dele, sofrendo as consequências dele. Nesse sentido, é bom estar preparado e estar nesse outro andar de cima, não aqui na terra. Amém?